A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todo o povo santo de Deus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é pastor Jorge Henrique, sou pastor presidente do Ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo, situado no bairro da Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil. E quero convidar a todos os irmãos nesta noite para estarem participando conosco desse grande culto de louvor e adoração ao Altíssimo, ao Eterno, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, irmãos? E eu tenho plena convicção que esta noite será uma noite de vitória, será uma noite de bênção, será uma noite de milagre em nossas vidas, porque grandes coisas o Senhor irá fazer. Então vamos entrar nesse momento em oração, levar os nossos pensamentos aos céus, nos conectar com o trono de Deus, na presença do Altíssimo. Pai eterno e Deus amado, em nome de nosso Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, nesta noite, nos curvando diante do Senhor, reconhecendo a Tua misericórdia e a Tua graça, reconhecendo a Tua paternidade, reconhecendo a Tua autoridade sobre as nossas vidas, clamando para que o Senhor possa nos perdoar por todos os nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo que porventura possamos ter feito e de alguma maneira possamos ter nos desagradado. Reconhecemos que desde que nascemos, desde que saímos do ventre da nossa mãe, somos pecadores. E por essa razão estamos aqui como réu confessos, crendo e confiando que a Tua misericórdia dura para toda a eternidade. Estamos aqui buscando no Senhor a Tua misericórdia e Teu perdão. Que o Senhor possa nesta noite nos renovar, que o Senhor possa nesta noite nos avivar, que nesta noite possamos estarmos fortalecidos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. É o que nós pedimos nesta noite e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, quero convidar a toda a igreja nesta noite para entrarmos naquele momento de louvor, aquele momento que estaremos adorando a Deus em espírito e verdade. A palavra de Deus diz que Ele habita em meio aos louvores, e por essa razão convido a todos os irmãos para estarmos entregando o nosso melhor ao nosso Pai, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus! Meu Jesus maravilhoso és, inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, continuo olhando para Ti. Pois sei que Tu tens o melhor pra mim, há um segredo no meu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para Ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para alegar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para Ti.
Assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, é ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja? Santo é o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Santo, 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 santo é o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Amém, queridos? Oh, glória. Permanecemos no espírito de adoradores, irmãos. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Quero ouvir, igreja. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Ele, a minha vida é do Mestre. Quero ouvir, igreja. Meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Glória a Deus. Louvado
Louvado seja o nome do eterno e soberano Deus de Israel. Amém, igreja? Grande é o Senhor. Ó Santo Deus, Deus de Israel, derrama do teu Santo Espírito sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Nos fortalece espiritualmente, nos consagra, nos abençoa, nos renova, Senhor. Nos purifica, nos perdoa por todos os nossos pecados, em nome de vosso Filho Jesus. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Ele, a minha vida é do Mestre. Quero ouvir, igreja. Meu coração é do meu Mestre e o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Bom, igreja, hoje, nesta noite, nós não vamos nos estender no louvor, porque o Facebook ele anda travando as nossas lives, anda encerrando em função dos direitos autorais. Já que nós estamos louvando através do playback, não tem problema nenhum, mas diante das diretrizes do Facebook, nos encontramos muitas vezes aí, de repente, infringindo alguma lei aí impostas por eles. Mas vamos agora nesse momento nos alimentarmos, nos fortalecermos da palavra de Deus, fortalecermos a nossa fé, a nossa alma, a nossa relação com Deus. Eu creio em nome de Jesus que não é pelo número de louvores que vamos estarmos aqui cantando que Ele vai nos abençoar, ou mais ou menos, mas sim segundo a intenção dos nossos corações. Amém, queridos? Segundo a nossa fé, segundo o nosso desejo de ofertar, e também segundo o nosso desejo de sermos obedientes às leis dos homens. Não estamos aqui para infringir as leis constituídas pela nossa sociedade. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos submetermos às leis da sociedade no qual estamos inseridos. E aqui estamos fazendo e vivendo de acordo com aquilo que é nos impostos. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, a palavra desta noite é uma palavra e uma passagem que muitos irmãos já conhecem. Está lá em Josué, capítulo de número 24, versículos de 14 ao 16. A tônica é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos já ouviram essa passagem, sim ou não, igreja? É uma passagem extremamente conhecida dos irmãos, não é isso? E como é que está escrito lá na palavra de Deus? Eu vou ler para os irmãos nesta noite. No livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de 14 ao 16. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você, sua família, servem ao Senhor? Estão servindo ao Senhor? Sentem o desejo de servir ao Senhor? De fazer parte desta grande família? De viver na comunhão, na consagração, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, vivendo segundo os princípios, os ensinamentos de Deus. Bom é estar na presença do Senhor todos os dias. Amém, meu irmão? E como está escrito lá, pastor? Está escrito dessa forma: agora temos o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se
Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Bom, Josué naquele momento, reunido ali com o povo santo de Deus, na terra prometida, faz esta convocação em Assembleia Geral Extraordinária e se coloca, como um servo obediente e fiel ao Altíssimo, dizendo: eu e a minha casa serviremos o Senhor. E qual vai ser a sua escolha? Qual será a escolha, do povo de Israel? Servir a Deus ou continuar se submetendo aos ídolos, aos falsos deuses, aquele pedaço de madeira ou aquela imagem de gesso que nada pode fazer para ajudá-los, para socorrê-los, para livrá-los de todo o mal? Josué se posiciona, Josué toma uma posição: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Porque ele percebe que entre o seu povo havia ali famílias que estavam servindo aos deuses dos seus antepassados, servindo aos deuses dos amorreus, vivendo aquela, como é que eu posso dizer, aquela escravidão, se submetendo a um jugo desigual. Quando na verdade eles estão dentro da terra prometida. Deus cumpre com a sua promessa para com Israel. Amém, igreja? Deus prometeu que levaria-os até a terra prometida, e lá eles estavam, na terra que emana leite e mel. Então, meu irmão, qual era a dificuldade de crer nesse Deus, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso, nesse Deus amoroso, nesse Deus que sustenta, que livra, que guarda, que protege? Em vez de ficar se prostrando diante de uma imagem, se prostrando diante de um ídolo que nada poderia fazer por eles. Bom, a Bíblia de estudo pentecostal fala sobre o livro de Josué e nos traz informações acerca do mesmo. E diz que esse é um relato, uma narrativa de um registro de fidelidade a Deus no cumprimento das suas promessas. Um livro de registro de fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas para com Israel. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E essa revelação, na verdade, é a revelação principal desse livro. Mas qual é, pastor? Deus é fiel. Amém, igreja? Alguém tem dúvida que Deus é fiel, irmãos? Ele havia prometido a Israel uma terra boa, uma terra vasta, uma terra próspera, uma terra onde manavam leite e mel. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo de número 8. E agora, quanta emoção ali estava entre eles. O povo, de fato e de verdade, estavam ali naquela terra, na terra no qual o Senhor havia prometido a Israel. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Bom, mas aqui, na altura lá do capítulo de número 24, Josué tinha a incumbência, a responsabilidade de organizar a tribo ali, a sociedade, o povo. Ele era o líder de Israel naquele momento e ele tinha como incumbência de organizar,
Israel. Então, ele está como que preparando o palco, né, para que todos, né, para que todo o povo também tomasse uma posição, ou seja, uma decisão clara e fiel de servir a Deus. Porque ele se coloca em primeiro plano. Ele diz, eu e a minha casa, independente de vocês servirem ou não, eu serei leal e fiel a Deus. Porque Deus tem cumprido com todas as suas promessas para com seu povo. E eu hei de permanecer nesta lealdade, nesta fidelidade diante de Deus. Porque Ele até aqui tem nos ajudado. Amém, igreja? Glória a Jesus. Mas qual era a preocupação de Josué naquele momento? O povo estava se desviando, porque ele percebeu que entre eles haviam grupos que estavam adorando a falsos deuses, a ídolos. Muitos entre nós, no tempo de hoje, agora ou desde sempre, acabam caindo nesse engodo, nesse sentimento. Sentimento esse, pastor, o sentimento de idolatria. Sentem, eu não sei o que se passa pela cabeça do povo, né, que tem esse desejo de adorar falsos deuses, de adorar imagens, de se prostrar diante de imagens, como se aquela imagem pudesse alcançar as suas necessidades, como se aquelas imagens tivessem o poder, a autoridade para mudar a circunstância da vida dessas pessoas. Idolatria não somente a falsos deuses, mas a idolatria ela pode ser muito mais ampla, né? A idolatria a homens, a mulheres, a celebridades, né? A determinado tipo de religiosidade, de amuletos, de santos, de anjos, de astros, de estrelas. Idolatria ao dinheiro, ao trabalho, à comida, ao futebol, aos filhos, entre tantas outras, irmãos. Isso configura diante de Deus pecado. E tudo que é pecado nos afasta da presença de Deus se permanecermos nos mesmos. Porque Deus abomina o pecado. Amém, queridos? Deus abomina o pecado. E nós, como filhos de Deus, precisamos ser leal e fiel a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, importa a todos nós, no dia de hoje, assim como nos dias de Josué, tomarmos uma decisão em nossas vidas. Serviremos ao Senhor de corpo, alma e espírito, com plenitude, com obediência, né, com lealdade, com fidelidade, ou viveremos nos curvando diante dos falsos deuses. Perceba, o livro de Josué ensina que a nossa decisão por Deus, a nossa decisão por servir a Deus, é uma decisão que precisa possuir algumas características para que ela se torne uma realidade em nossas vidas. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você, porventura, tenha tomado a decisão de servir a Deus, você deve verificar se as seguintes características estão presentes nesta sua decisão, nesta sua maneira de viver a partir de agora.
ou se você ainda considera tomar esta decisão, porque vem nesse momento reconhecendo que Deus é o único e digno de ser adorado e servido. Vamos relatar aqui 3 características para que você possa se identificar se de fato ou não você está dentro daquilo que o Senhor espera de você. Amém, igreja? Primeiro, você precisa tomar uma decisão consciente. Você não pode tomar uma decisão de coração, de empolgação, daquele momento ali que você está eufórico, emotivo. Não. Servir a Deus é necessário que nós venhamos tomar uma decisão consciente, racional, não emocional. E muitos, naquele momento ali de euforia espiritual, né, de toda aquela atmosfera, né, tomam as decisões e daqui lá na frente eles acabam se desviando, se arrependendo, não cumprindo, porque não tem o discernimento, o que é de fato servir a Deus. Entendeu? Perdão. Servir a Deus não basta só apenas ser um serviço de palavras, mas sim de práticas, de exercício. Amém, queridos? E você pode perceber que nos versículos de 14 ao 16, eu pude contar 7 vezes a palavra servir. Porque, na verdade, essa é a tônica, é a ênfase, né, daquele contexto, dessa narrativa. Qual é, pastor? Servir. Servir a quem? Servir a Deus. Servir a Deus não quer dizer que Deus vai servir a você. Você tem que estar ali no âmbito de servir, de realizar, de fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Mas veja, que sempre há 2 possibilidades. Uma é servir ao Senhor e a outra é se prostrar diante dos falsos deuses. A escolha é sua. A decisão é sua de servir ou não servir a Deus. Amém, igreja? Perceba que você, em toda a tua trajetória, em toda a sua caminhada, você sempre irá se deparar com esse desafio em sua vida. Sempre haverá ali diante de você, te rodeando, um falso Deus, né? Fantasiado como o Altíssimo, procurando te enganar, procurando te manipular, procurando te seduzir, procurando te levar ao erro. Você tem que estar atento, você tem que estar na torre de vigília, você tem que estar ligado. Amém, queridos? Por isso, quando tomamos a decisão de servir a Deus, essa nossa decisão, ela precisa ser uma decisão plena, consciente, racional. E ela implica, né, numa ruptura com todo e qualquer falso Deus que, porventura, você possa admirar ou até mesmo adorá-lo. Consciente ou inconscientemente. Porque a questão não é só se prostrar diante de uma imagem. Às vezes você pode adorar muito mais ao seu filho, ao seu neto, a sua casa, os seus bens materiais, né, as suas conquistas, o seu trabalho, né, a sua colocação, a sua posição. Está colocando tudo isso acima de Deus. Isso é uma forma de idolatria que é repudiada por Deus. Amém, queridos? Então, você precisa ter na sua consciência que o Senhor é o centro de todas as coisas na sua vida. E se há necessidade de haver uma ruptura com todo esse sistema, que assim seja. Porque bom é você estar em paz com Deus. Bom é você estar debaixo dessa autoridade. Bom é estar debaixo deste amor, dessa misericórdia, dessa graça. Melhor é ser amigo de Deus do que ser amigo dos homens. Melhor é fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens.
A tua aliança, o teu compromisso é com o mundo ou com Deus? A tua aliança, o teu pacto, é com Deus ou é com os homens? Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus ou você serve aos homens. Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém, igreja? Eu sirvo ao Senhor. Não tenho nenhuma aliança com o mundo. O meu compromisso, pastor Jorge, é com o Senhor. A partir do momento que eu me inclinei, que eu aceitei, e que eu tive o discernimento através do Espírito Santo, a consciência de estar na presença de Deus, eu me submeti, eu abri, eu larguei, eu abandonei as coisas do mundo para servir exclusivamente a Deus. Amém, igreja? E aí, isso é uma escolha de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Na Bíblia aprendemos que não é possível alguém servir a Deus e a riqueza, não é isso? Está escrito lá. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo de número 24. E olha que eu vejo nos dias atuais o que tem de gente se curvando diante do dinheiro. Meu irmão, é um negócio absurdo. E eu não estou falando do mundo não, tá, irmãos? Estou falando dentro da casa de Deus. Estou falando na nossa família. Porque independente de denominação, somos uma só família. Somos um só corpo. Jesus é a cabeça da igreja e nós fazemos parte desse grande corpo de Cristo. E vemos irmãos se submetendo, se curvando ao dinheiro. Dinheiro sendo o centro da sua atenção, o seu Deus, o seu ídolo. É complicado. Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Nada, nem ninguém pode estar acima de Deus na sua vida. Nada, nem ninguém pode ser mais importante do que Deus na sua vida. Essa é a regra do jogo. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. E isso nos leva a imaginar, como eu já falei, que qualquer outro, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro ídolo que você admire, mais do que a Deus, que exija de você uma dedicação plena, total, que te afaste da presença de Deus, meu irmão, você tem que parar para refletir sobre isso. Porque nada, nem ninguém pode te afastar da presença de Deus. Porque Deus é o suficiente em nossas vidas. Sim ou não, igreja? Portanto, você precisa tomar uma decisão consciente. Assim como foi a decisão tomada por Josué diante de Israel. Josué declarou no final do versículo 15, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso comigo, igreja? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Sim ou não? Ninguém é obrigado a servir a Deus, queridos. Eu quero deixar a igreja muito tranquila com relação a isso, porque o Senhor não obriga ninguém a absolutamente nada. Essa decisão tem que ser tomada com liberalidade, por amor, consciente, com plenitude, com racionalidade, com tranquilidade. O Senhor não obriga ninguém a nada. Ninguém é obrigado a absolutamente nada. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, falamos da primeira característica, Tomar uma decisão consciente. Qual é a segunda, pastor? Tomar uma decisão permanente. Porque, como eu falei logo no início, não adianta você
Eu quero servir ao Senhor, emotivo, né? Inflamado naquela atmosfera. E servir ao Senhor implica, não só hoje, mas para todo sempre. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos. É tempo, meu irmão. E você tem que ter essa consciência que essa condição não é para somente agora, mas é para toda a eternidade. Além desta terra, além desse mundo. Está entendendo, pastor? É se submeter, meu irmão. É estar debaixo da autoridade de Deus e se sentir feliz porque está debaixo dessa autoridade, dessa misericórdia, dessa graça. E que bom aqueles que pensam desta forma. A ideia básica da palavra servir implica em estar disposto em fazer algo contínuo, permanente, constante. Percebe a diferença? No reino de Deus não existe servos temporários por um determinado período. Existem servos que permanecem de forma constante, por tempo infinito, indeterminado. Não há espaço no reino de Deus para servos temporários. Está ligado, irmãos? Aquilo que Deus está falando no teu coração nesta noite. Porque Deus, Ele é permanente, Ele é constante em tudo que faz ao teu favor, ao nosso favor. Amém, igreja? Jesus, o Filho de Deus, a palavra revela para nós que Ele possuía esse mesmo princípio de permanência, de constância. Por quê? Foi obediente até a morte. Morte essa, morte de cruz. Ou seja, em momento algum, você viu Jesus mudar de ideia. Ele não decidiu por outra coisa. Ele foi tentado, mas não deixou de servir a Deus Pai. Ele foi preso, chicoteado, crucificado, mas não hesitou. Não retrocedeu na decisão tomada diante de Deus, diante de seu Pai. Na Bíblia, podemos ler essa narrativa. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Amém, igreja? Perceba que há uma constância, há uma firmeza, há um ciclo de continuidade, há uma firmeza na decisão tomada, a coerência, a consciência naquilo que o Senhor tomou para si. E assim deve ser conosco. Essas são características de um servo fiel, leal a Deus. Amém? Características estas que não se compram, mas se adquirem. Características essas que se colocam em prática e vive-se essas características. E sabe que um dos maiores conselhos bíblicos para a nossa vida é que também eu e você, assim como Jesus foi, que também sejamos firmes e constantes na nossa prestação de serviço ao reino de Deus. Tudo que viemos a realizar para Deus tem que ser com qualidade, tem que ser com plenitude, tem que ser da melhor maneira, tem que ser o nosso melhor. Porque Ele, quando te abençoa, Ele te dá o melhor. Ele, quando te agracia com um milagre, Ele te entrega o melhor. Sim ou não, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito, né, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58, que diz: meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale.
Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu vou repetir, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre constantes, dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. Essa não é a palavra do pastor Jorge, mas é a palavra de Deus. Se você crê nessa palavra, toma posse. Eu estou aqui todo domingo pregando o Evangelho de Deus, não estou preocupado quantas pessoas vão assistir, quantas pessoas vão comprar, quantas pessoas vão tomar posse, quantas pessoas vão acreditar. Não. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus. E de pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Estou aqui fazendo a vontade de Deus, mas não faço por obrigatoriedade, faço por amor à obra de Deus. Sabe? E sei que tudo aquilo que tem feito, tudo aquilo que tem semeado sobre a face desta terra não tem sido em vão. Vale a pena o sacrifício, vale a pena se esforçar, vale a pena servir a Deus, embora diante de todos os impedimentos, diante de todas as contrariedades, diante de todas as dificuldades. Deus está te vendo. Deus está olhando o teu sacrifício. Deus está vendo a tua maneira de servi-lo, o teu coração, o teu desejo, a tua seriedade, a tua fé, a tua lealdade, a tua fidelidade a Deus, porque só Ele é o Senhor. O que Deus prometeu a Israel, caso o povo permanecesse firme nessa decisão tomada, foi uma vida abundante, plena, de bênçãos na terra prometida. Amado, quando nós tomamos uma decisão permanente de servir a Deus, nos tornamos herdeiros de uma vida abundante. É promessa de Deus, amém, igreja? Aleluia. É promessa para a tua vida, para a minha vida. Toma posse da palavra profética. Você é um abençoado, querido. Você é amado por Deus, você é uma joia rara. Então, essa mesma promessa para Israel também é para nós. Servimos a Deus de todo o nosso coração, façamos o melhor para Deus e Ele irá nos abençoar. Porque esse é o desejo de Deus para os seus filhos. Amém? A terceira característica e última. Quando você toma essa decisão de servir a Deus, há uma restauração na sua vida por inteiro e por completo. Corpo, alma e espírito. Tudo se faz novo, queridos. Amém, queridos? Logo no início, eu falei que muitas vezes ao longo da nossa caminhada de fé, ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada com Deus, do nosso servir a Deus, por diversas vezes, seremos desafiados pelos falsos deuses, pelos ídolos, que tentarão de alguma maneira nos persuadir, nos afastar dessa decisão que tomamos de servirmos a Deus incondicionalmente, definitivamente. Não há como voltar atrás, é uma decisão que não tem como voltar atrás. Mas o diabo, ele é sujo, ele vai tentar te desviar dessa decisão, ele vai tentar mudar a tua mente, ele vai tentar te manipular, ele vai tentar te enganar, ele vai tentar fazer com que você saia da presença de Deus. Mas louvado seja o nome do Altíssimo, o Eterno, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Se agarre ao nome de Jesus. Não abra mão da tua lealdade, da tua comunhão, do teu compromisso com o Pai. Na hora da tua fraqueza, da tua tentação, clame ao Senhor.
Busque a Deus de todo o teu coração. Fala para Ele, não me deixa me desviar nem para a esquerda nem para a direita. Guia os meus passos sobre a face desta terra, Senhor. O meu coração é seu, a minha vida é sua, a minha família pertence ao Senhor. O Senhor, não fui eu que escolhi o Senhor, mas o Senhor que escolheu a mim. E por essa razão eu estou aqui para lhe servir de todo o meu coração. Nada nem ninguém pode te afastar da presença de Deus, queridos. Somente você. O inimigo vai fazer de tudo para te tirar da graça, tirar da presença, fazer com que você, se algum momento você se desequilibre, algum momento você saia da presença de Deus, da graça. Mas fique na torre de vigília, atento, vigilante, firme na rocha que é Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Porque o diabo é sujo, ele veio para matar, roubar e destruir, e a missão dele é destruir a igreja de Deus. A missão dele é destruir os filhos de Deus. Porque o mundo não interessa a ele, o mundo já foi e já está perdido. O que interessa a Satanás é destruir a obra de Deus, os filhos de Deus, os salvos, os escolhidos. Abra teu coração, incline os teus ouvidos, abre os teus olhos. Jesus está às portas, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É tempo de reconciliação, é tempo de arrependimento, é tempo de restauração, é tempo de oração, é tempo de busca, é tempo de confissão, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Tá ligado, meu irmão? Somente você é responsável pelas suas próprias decisões, pelos seus próprios atos. Quem decide servir a Deus precisa tomar um cuidado para não se afastar dessa decisão que tomou. Se você vai servir a Deus, não pode, não deve ficar flertando com falsos ídolos, com falsos deuses, com aquilo que não agrada ao Senhor. Eu sei que a própria palavra de Deus vai nos ensinar que todos nós estamos sujeitos a fraquezas. E em algum momento da nossa caminhada nós podemos cair em contradição, no erro, em pecado. Por isso, a sua decisão de servir a Deus precisa ser também uma decisão restauradora na sua vida. Irmão, se você realmente tomou essa decisão de servir a Deus, mas por qualquer motivo você caiu, se por algum erro, por algum momento impensável, você quebrou essa aliança, esse compromisso com Deus, falhou em sua lealdade para com Deus, eu quero te dizer algo. Levante-se daí agora, tome uma atitude. Não fique prostrado, caído pelo meio do caminho. Não se acomode em ficar nesse estado. Volte imediatamente o teu coração para o Senhor. Renove a tua decisão diante do Pai de servi-lo. Peça a Ele restauração, libertação, misericórdia, graça, perdão, porque Ele vai estar de braços abertos para te abraçar. Errar, cair é do homem, levantar é de Deus. Somos pecadores, falhos. E a qualquer momento, cada um de nós pode cair nesse erro. Mas a verdade é que o Senhor espera de nós que venhamos nos levantar, que não venhamos ficar prostrados e venhamos novamente nos reconciliarmos diante do Pai. Reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas, confessando e reconhecendo que somos pecadores, que erramos, que temos culpa. Eu não tenho dúvida nenhuma que diante da misericórdia infinita de Deus, Ele há de nos perdoar de todos os nossos pecados. Amém? Porque o inimigo vai soprar no teu ouvido dizendo que você não será perdoado, que é um pecado imperdoável, que Deus não se preocupa contigo, que Deus te abandonou. Meu irmão, não creia nisso. Repreenda em nome de Jesus. Tu tem a marca da promessa, tu é um escolhido, você aceitou a Jesus, foi batizado, remido e lavado no sangue, foi derramado na cruz do Calvário. Deus te conhece pelo teu nome. Não acredite nessa mentira.
Você precisa tomar uma posição e se arrepender de todos os teus erros e buscar no Senhor um renovo para a tua vida. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Grande é o Senhor, amém, meu irmão? Ó Deus de glória e Deus de poder. Coloque a tua esperança no Senhor. Ele é o Deus restaurador. Ele inclinará os ouvidos para você e ouvirá o seu grito no momento da tua angústia. Naquele momento você será resgatado do poço de destruição, será resgatado do atoleiro de lama. Deus firmará os teus pés sobre a rocha, colocará um novo cântico nos seus lábios, um hino de louvor para adorá-lo. Lemos lá no Salmo de número 40, que diz: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Glória a Deus. Não há homem nem mulher que Deus não possa restaurar. Nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Se você se humilhar diante de Deus, se você buscar por Ele de todo o teu coração, se você abandonar o seu mau caminho, Deus ouvirá dos céus o teu pedido de socorro, de clemência, perdoará os teus pecados, irá curar todas as suas feridas, irá restaurar a tua comunhão, a tua aliança, vai trazer de volta a você a tua posição de filho, amém, igreja? Com vestes limpas, brancas, porque o bom filho voltou à casa do Pai. Oh Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toda decisão, em especial essa decisão de servir ao Pai, de servir a Deus, precisa nascer do teu coração. Precisa ser algo, sabe, um gesto de amor, de reconhecimento, de desejo. Porque servir a Deus, como nós dizemos logo no início, há de ser uma decisão consciente. E essa decisão significa dar a Deus a prioridade, colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas, que Ele seja o centro das nossas vidas, irmãos. A razão pelo qual nós existimos, amém, igreja? Glória a Jesus. Precisa também ser uma decisão permanente. No reino de Deus não há servos temporários por um determinado período. Existem servos permanentes. Finalmente, servir a Deus, queridos, implica numa decisão restauradora, libertadora. Você cuida, né, nos seus passos, você fica na torre de vigília, atento para que você não venha tropeçar, para que você não venha cair. Mas se porventura isso vier a acontecer, saiba você, Deus estará pronto para restaurar a sua comunhão consigo, te trazer de volta a posição de filho amado. Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Amém? Lembre-se que a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, dura para sempre. E para terminar, eu vou voltar a ler o primeiro texto que nós lemos lá de Josué. Por esta causa disse Josué ao seu povo: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu a Josué: longe de nós abandonar o Senhor,
para servirmos a outros deuses. Amém, igreja? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que esta palavra, ela surta os seus efeitos, que ela alcance os seus propósitos na sua vida. Tome uma decisão, não fique em cima do muro. Sirva a Deus com lealdade, com fidelidade, com alegria, com amor. Sabe? Entregue o teu melhor, se submeta, respeite a Deus, busque o Senhor. Vive na presença do Senhor. Você, a sua família, os seus filhos, né? A sua esposa, seu esposo, seus pais. Dê um bom testemunho sobre a face desta terra. Que ele seja o centro da tua vida, o centro das tuas emoções, né? Seja o objetivo da sua vida servir a Deus, agradar a Deus, viver uma vida segundo os seus ensinamentos. Amém? Que Deus possa te dar uma semana abençoada, um final de domingo abençoado. Que esta semana seja uma semana próxima, uma semana cheia da presença do Espírito Santo, da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. E se assim o Senhor nos permitir, no próximo domingo, estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor, que é o segundo domingo, esse é o primeiro, logo no início do mês. E no próximo domingo, convido a todos que sentiram desejo em seus corações de participarem conosco da Santa Ceia do Senhor. Logo após da palavra, iniciaremos a Santa Ceia. Eu creio que será uma celebração. Estaremos celebrando não a morte, mas a vida, a misericórdia e a graça de Deus, porque Ele, antes de ascender os céus, o Senhor Jesus nos deixou esta incumbência. Façam isto em memória de mim, até que eu volte. E assim estamos fazendo até que o nosso Mestre retorne a esta terra para nos levar para a eternidade junto com Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Erga suas mãos. E o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus e que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus, e a vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Graça e paz, e até o próximo domingo, se o Senhor nos permitir. Fiquem na paz, na graça e na presença de Deus.